compartilhar, vou fazer então a abertura. Daí, você... Ah, é isso que eu ia falar, colocar a gravação. Beleza, já colocou. Muito bem. Bom dia a todo mundo, a todas e todos. Sejam bem-vindos à sessão da banca de defesa da dissertação da Josiane, né? Josiane Ratz de Castro, né? Com o título da sua defesa, da dissertação, no caso, O Sabor do Saber, a possibilidade de transformação das experiências vividas pela educação da alimentação. Então, a Josiane vai fazer uma apresentação em torno de 30, 40 minutos, por favor. E aí, e logo em seguida, nós vamos começar as arguições. Nós vamos começar pela professora Vânia. A professora Vânia Galindo Massab trabalha na Exalc, na USP de São Paulo. E seguida, o professor Gilson Valmor-Damer, que trabalha na UFPR. E a professora Flávia Fazion, que trabalha no governo, na educação do Estado do Paraná. Muito bem. Josi, esteja à vontade. Ótimo. Como é que tá para vocês aí? Tá aparecendo bem a imagem. A apresentação. Deixa eu só conferir aqui os conceitos, se tá certinho. Tá, beleza. Então tá. Deixa eu colocar no começo. Então, E estão me ouvindo bem também, né? Tá bom o som? Tá Sim. legal? Então tá. Obrigada. Bom, gente, estou muito feliz, né? Deixa eu colocar aqui no começo. Estou muito feliz, né? Bom dia a todos. Estou muito feliz de acordar nessa manhã hoje, né? Para apresentar a minha dissertação, meu trabalho aí, que a gente vem desenvolvendo ao longo desse tempo todo de mestrado, né? E espero que vocês gostem, né? Da apresentação de hoje e vamos lá. Então, o primeiro slide ali que eu estou mostrando, ele é o sabor do saber, é o título, né, da minha dissertação. A possibilidade de transformação das experiências vividas na e pela educação da alimentação. O meu orientador é professor Manuel Flores Lezama, né? Agradeço a presença dele, a presença da professora Vânia, professor Gilson, professora Flávia, e agradeço também a presença dos demais professores que eu sei que estão aqui, ainda não consegui ver, porque as câmeras estão fechadas, então a gente acaba que não tem a dimensão, né, de quantas pessoas tem aqui, né. Então, eu sei que tem outros professores, professor Fábio Messa, outros professores alguns que eu vi, né, que estão aqui, participando e estão me prestigiando, e também agradeço também a alguns alunos que eu convidei, inclusive os alunos participantes dessa pesquisa estão aqui, alguns, e estão prestigiando também esse momento aqui. Então, espero que seja que nem eu falei no começo da minha dissertação, espero que seja um momento acalentador, acolhedor, né, de muito carinho, de muito amor e afeto, que é como eu começo os agradecimentos lá na minha dissertação. Então, tá. Esse primeiro slide mostra o título, né, da minha dissertação. Nele estão... então, deixa eu mudar aqui, só um pouquinho. Acho que foi. Esse primeiro slide, nele estão os elementos que fizeram parte da minha pesquisa,
né? O ambiente escolar, né? O ambiente escolar e os alunos de uma escola municipal da rede pública de ensino aqui no litoral do Paraná, de Matinhos. Então, esse primeiro slide, ele ilustra os elementos, né? Ali, a palavrinha impossible, que significa impossíveis, né? Ela está ali por um motivo, né? A atividade humana que a gente investigou, que foi investigada aqui em específico, a atividade de ensino e aprendizagem, né? A turma em que se aplicou essa abordagem foi o 5º ano do ensino fundamental 1 do ensino básico, né? O projeto delineado consistiu em uma sequência de ensino e educação da alimentação, né? E, no entanto, o projeto a gente criou, elaborou para ser aplicado com essa turma, mas ele não pôde ser inserido como grade, ele teve que ser colocado como um projeto externo, né? Porque devido à pandemia, nem todos os alunos puderam entrar na plataforma virtual para poder participar. Então, a professora que aplicou esse projeto teve que fazer ele de forma como um projeto extracurricular, né? Devido às circunstâncias do meio pandêmico, né? Não foram todos os alunos da turma que participaram, então, devido a isso, teve essa circunstância. O projeto foi aplicado, então, como extracurricular. O tema principal foi a alimentação, e mais especificamente as práticas alimentares, em contexto escolar e educacional, pensando na temática, né? Então, aqui eu entro para o próximo slide, né? Que é a problematização. Acho que passou aí para vocês, deixa eu ver. Pronto. Pensando nessa temática, né, as principais inquietações que nos fizeram empreendê-la, né, essa temática, dentre os muitos possíveis, né, ó, a palavrinha possíveis que eu falei, dentre os muitos possíveis que coabitam as ações humanas, né, quais são as práticas que hoje efetuam-se dentro desse quadro temático com os escolares, né, quais são, como que isso está sendo abordado, né, dentro desse quadro temático com os escolares? Há uma educação da alimentação nas escolas? Então, a primeira pergunta muito importante que nos moveu, né, moveu o nosso tema, né? Como é trabalhada essa temática na escola? Segunda pergunta, né? O alimento pode ocupar um papel de significativa importância nos processos de desenvolvimento e aprendizagem humana? Então, essas foram as perguntas que nos moveram, né, nesse processo todo de pesquisa e investigativo. No decorrer do processo investigativo, percebeu-se que de uma infinitude de possibilidades de trabalho com a temática, apenas uma ínfima parcela dela é explorada, né? Que é a abordagem nutricional. Então, o que a gente vê nas escolas, muitas vezes, é que uma pequena parte dessa possibilidade é explorada, né, na ação humana, ali na escola, com ênfase, muitas vezes, nos números, nas nomenclaturas, enfim, no valor quantitativo da área nutricional. Então, é isso que a gente percebe quando a gente olha, volta o nosso olhar para as práticas escolares acima da alimentação. Então, essa pesquisa, ela redimensiona e tensiona o nosso olhar contemplativo do nutricionista, do cozinheiro, que muitas vezes está lá, distante, para o comedor, né? Comedor, conforme nos afirma a nomenclatura de Fischer, né? Fischer e Pollan. O comedor, e mais especificamente, para a experiência, né, de absorção, introjecção e assimilação de uma expertise gustativa, promovida por um processo de assimilação física, de transformação, ao mesmo tempo interna e externa, né? Então, pois, segundo a nossa base vigotskiana, um saber só é um saber quando ele é passado pela experiência. Então, vamos passar para o próximo. Então, aqui o nosso aporte teórico, né? Passamos para o aporte teórico. Então, seguimos como o nosso referencial ali, o aporte episteme da teoria histórico-cultural, né? Do desenvolvimento humano.
através das contribuições de Lev Vygotsky, Bakhtin, em colaboração com o campo de estudos da Clínica de Atividade e Ergonomia Francófona, do Yves Clos, né, e dos sociólogos Polan, Fleischer e Perullo. Os conceitos, né, que a gente trabalhou dentro dessa teoria, né, foram alguns conceitos aí que estão como pano de fundo de toda a discussão, de tudo que eu vou falar aqui hoje, né, a alteridade, né, a questão do outro que está intrínseco a mim o tempo todo, dentro do dialogismo bakhtiniano, o excedente de visão, a concatenação de diálogos em Bakhtin, o instrumento psicológico em Vygotsky, o traço emocional comum dos signos linguísticos vygotskiano e descrito pela pesquisadora Gisele Tuassa, e imaginação e criação, por Vygotsky também, vivência Pershvani, que é descrito também pela pesquisadora pela Prestes e pela Tuassa, e afetos, emoções e sentimentos, por Vygotsky. Então, todos esses conceitos estão sendo mobilizados como pano de fundo entre os dados, entre o aporte teórico, e estão mobilizando a pesquisa, enfim, como um todo. Aqui eu coloco... Então, aqui, o homem nunca está sozinho, né? Diante do mundo de objetos que o rodeiam para se relacionar com as coisas, o traço de união são as relações com os homens, né? Então, o tempo todo, a gente está mediado com essa união, essas relações com os homens, né? A importância do social, né? Do social, do outro, o social em nós, né? A partir do momento que me reconheço pela e na ação do outro, entre rupturas e estranhamentos, eu descortino cada vez mais a minha ação. E essa vivência interiorizada se transforma em experiência. Então, essa é a nossa base vygotskiana, né? Para Vygotsky, experiência diz respeito às situações pelas quais o indivíduo passa e que nem sempre impactam em seu desenvolvimento. Mas na questão da vivência, Pereshvan é diferente. Pereshvan significa passar por meio da vida, estar em caminho permanente, em busca, sempre morrer e nascer, estar no processo de reformulação de si mesmo, no fluxo da vida. Para Vygotsky, a Pereshvan remete a algo que impacta o sujeito, que o transforma, que o modifica e, portanto, modifica sua relação com uma dada realidade. Então, nesse sentido, vou passar para o próximo slide, nesse sentido, levar a educação da alimentação, implementada através da educação dos sentidos, na forma de desenvolvê-los, se torna um meio valioso de proporcionar aos alunos uma educação estética, que é fundada na experimentação, na relação sensível e direta com o espaço e com o outro. Na produção e apreciação de formas e imagens que nos levam a contextos do drama de uma vida vivida, que nos permite e viabiliza a criação de novos universos simbólicos, dotados cada vez mais de mais significação. Então, agora, passar para o próximo slide aqui. Posto isso, o objetivo da nossa pesquisa, foi de investigar o processo de significações dos sabores, elaboradas na sequência de ensino em educação da alimentação. Os objetivos específicos que a gente precisou mobilizar para alcançar o objetivo geral, foram analisar as formas de representação, de impressão, como que são impressas essas manifestações linguísticas em ambientes de práticas em educação da alimentação, acompanhar o fluxo entre sabores e gostos, com vistas a dimensionar os processos de criação e imaginação.
e investigar o papel do outro no desenvolvimento da capacidade de saborear e verbalizar sensações. Na metodologia, a gente utilizou ali de alguns traços e características da pesquisa a ação de René Barbier, 2002, né? A gente utilizou de alguns traços ali da base, né, do ciclo de pesquisação, na qual existe uma professora que faz um planejamento, e depois que ela faz o planejamento, ela intervém, né, na ação, né? E ao mesmo tempo, quando ela intervém, ela observa, faz observação e ao mesmo tempo reflete acerca das demandas daquele meio, né? Então, ao mesmo tempo, há uma transformação do pesquisador, do meio e dos indivíduos. Então, não há um planejamento circunscrito, rígido, que deve ser seguido, mas sim essa professora que vai mobilizando e regulando ali as demandas do meio e que, com o olhar voltado para o seu planejamento, percebe essas mudanças e vai remanejando o seu planejamento conforme as demandas do meio, dos alunos, e conforme a temática que esses alunos vão trazendo também para a aula, de forma dialogada. Então, é construído, né? Então, por isso que eu falo que as traços e características são da pesquisação. Né? A ação retorna, então a ação retorna para o sujeito e esse sujeito, ele responde, né, a essa ação no movimento. Vamos para o próximo slide. Então, ali, a nossa abordagem bakhtiniana de análise, né? Como que a gente mobilizou esses dados, como que foi mobilizado, como que foi trabalhado. Então, as aulas dessa professora foram gravadas, né, gravações das aulas, houve a transcrição, né, das falas, dos diálogos das crianças da professora, e houve a análise também. A abordagem de análise teve o foco direto sobre os dados, né, situados na ação didática de ensino e aprendizagem de sala de aula, aportando os elementos conceituais do campo teórico e epistêmico histórico-cultural. Então, a gente aportou os elementos conceituais que eu já citei aqui no slide anterior. Então, vamos para o próximo slide, a sequência de ensino. Então, vamos para a parte da sequência de ensino, para vocês entenderem como que essa sequência de ensino se deu, né? A sequência de ensino, esse que eu estou mostrando para vocês, é um guia, né? É um guia que foi lançado em 2019 pelo Ministério da Agricultura e o Ministério da Educação Nacional da Alimentação na França, né? E a sequência de ensino foi adaptada desse Programa Nacional pour l'Animation, Notre Modèle de l'Avenir, Programa de Formation des Enseignants às classes do GUT, né? Então, essa palavrinha ali, enseignement, é professor, né? É um programa de formação de professores dentro das classes do gosto na França. Esse programa já acontece lá e existe já ações voltadas para a escola, dentro da educação dos gostos, e a gente, na nossa investigação, a gente buscou esses referenciais para poder estar adaptando aqui para a nossa realidade brasileira, para a nossa escola pública, né? E a pergunta-chave e motriz desse programa, que eu acho importante a gente destacar, e foi a que nos fez refletir acerca das nossas ações também, foi essa: como dar aos nossos filhos o desejo de descobrir a nossa herança alimentar e culinária, se não lhe dermos as chaves certas para a compreensão? Então, essa foi a pergunta motriz-chave desse programa e é a pergunta que nos orienta também quando a gente pensa a respeito da alimentação no contexto escolar, né? Como a gente pode dar as chaves para a correta compreensão, para a assimilação desse saborear o saber, no caso. Então, o objetivo da nossa sequência de ensino, no nosso caso, foi de proporcionar às crianças um espaço de investigação de causas, elaboração e reelaboração de hipóteses, formulação e reformulação para a resolução de problemas e criação de soluções, através de práticas de degustações. Então, vamos para o próximo. Então, aqui ainda, sobre a sequência, né, temos também outro referencial que foi bem importante de suporte, né, que é o Slow Food, que é uma organização ali
sem fins lucrativos, fundada em 1986, que possui um enfoque na agricultura sustentável e na produção artesanal dos alimentos, facilitando o contato entre produtores e consumidores. Então, essa foi um referencial muito importante para nós, né, na questão ali da agricultura, do acesso ao alimento, né, e também dessa questão do resgate a essa herança cultural dos alimentos, que a Slow Food defende muito essa questão do resgate, né, desse alimento que muitas vezes não é mais falado e vai resgatando essa herança cultural também. E também quando fala slow, né, é você apreciar de maneira calma, né, e ir contra a correnteza e a fluência em que a gente está vivendo hoje, onde as coisas, os automatismos estão muito rápidos, as pessoas comem muito rápido, então ir contra essa correnteza do sistema capitalista em que estamos, né? A sequência de ensino. Então, ali, dentro da sequência de ensino, a gente teve várias etapas que foram planejadas, mas as etapas que nós vamos conversar aqui um pouco hoje, né, e mostrar os dados a respeito